Bom, vamos começar. Eu comecei, preste bem atenção, eu comecei essa live hoje fazendo a seguinte declaração. Vê se você concorda comigo, tá bom? Me dá um feedback aí, vê se você concorda. Filhos desobedientes são verdadeiramente bombas relógios. Ou uma bomba relógio. Filhos desobedientes são como uma bomba relógio. Eles são autodestrutíveis e estão em contagem regressiva o tempo inteiro. Vê se você concorda comigo. Filhos desobedientes são verdadeiras bombas relógios. Ou seja, são autodestrutíveis e estão em o tempo todo contagem regressiva. O que significa? Você concorda comigo com essa afirmativa? Fala pra mim aí. O que é que você entende por isso? Se você concorda, dá a sua opinião. O que é que você acha de filhos desobedientes? O que é que você colocaria aí como frase que se encaixaria com filhos desobedientes? A minha tá aqui, a minha eu já fiz, a minha eu já te dei. Que filho desobediente é como uma bomba relógio. Ele é autodestrutivo e está em contagem regressiva. E você? O que me diz de filho desobediente? A desobediência gera consequências. É verdade, desastrosas por sinal. Qual mais? Quem pode falar comigo aí? A Lidiane diz, eu concordo. Simônia, seja bem-vinda. Nath, seja bem-vinda também, querida. Quem mais? Vamos lá, eu estou esperando. Hoje nós vamos entrar especificamente no capítulo 13 do livro de Provérbios. Enquanto você escreve aí as suas concordâncias ou discordâncias, eu vou lendo aqui para você o que diz o capítulo 13, do verso de número 1 ao verso de número 5 do livro de Provérbios. Diz assim: o filho sábio, ele ouve a instrução do seu pai, mas o escarnecedor não atende nem à repreensão. Do fruto da boca o homem comerá o bem, mas o desejo dos pérfidos é a violência. O que guarda a boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios, a si mesmo se arruína. O preguiçoso deseja e nada tem, mas a alma dos diligentes se fartará. O justo aborrece a palavra da mentira, mas o perverso faz vergonha e se desonra. Bom, 5 versículos para a gente começar mais um capítulo, né, do livro de Provérbios, esse livro tão extraordinário que nos inspira tanto, né? Filhos desobedientes constroem seus destinos. Filhos desobedientes corroem a família e traz amargura ao coração dos pais. Essa foi boa, hein? Essa eu gostei. Filhos desobedientes corroem a família e traz amargura ao coração do pai. Desobediência gera morte espiritual. Filhos desobedientes são desonra para seus pais. Gente, quanta frase boa aí. Eu acho que eu poderia me inspirar em você nessa manhã e pregar só sobre as suas frases aí. Sobre as suas, ou sob, né, debaixo dessas frases, a gente poderia traçar um sermão maravilhoso aí. Mas não é nosso objetivo, então vamos seguir o nosso cronograma. Bom, eu afirmei o seguinte, que filhos desobedientes são verdadeiras bomba relógios. Eles são autodestrutíveis, ou seja, vão explodir. E estão em contagem regressiva. O que quer dizer? Que você vê uma criança desobediente, você fica observando e diz, vai dar problema. Mais cedo ou mais tarde, aquilo vai dar problema. Para não falar uma palavra feia aqui. Você vê, o pai diz, filho, não faz. Menino, não faz isso. Olha, presta atenção. Ele fala a mesma coisa uma, ele fala a mesma coisa duas, ele fala a mesma coisa três, e ele ri, e ele volta, e ele faz de novo, e ele sobe, diz não sobe, ele vai, e ele faz. Daí a pouco, meu filho, pode esperar, porque vai dar problema. É assim quando criança, é assim na adolescência, é assim, infelizmente, na juventude e até na maturidade de anos, não a maturidade espiritual. É assim, infelizmente, de maneira natural, mas é assim também de maneira espiritual. Você pode ser um filho obediente aos pais naturalmente e desobediente a Deus espiritualmente. Você pode ser um filho desobediente aos pais espiritualmente, mas não pode obedecer a Deus se não obedece aos seus pais naturais. Então veja, isso tem que se encaixar perfeitamente na sua perspectiva de vida.
Todos nós somos filhos e somos pais. Ninguém aqui nasceu de chocadeira. Então isso tem que estar vívido em nós. Que nós necessitamos, carecemos de desobediência. Seja aos nossos pais naturais, seja aos nossos pais espirituais e seja ao nosso Pai celestial. Nós precisamos nos encaixar. Eu estava conversando há um tempo atrás com uma filha minha, né? Eles são um casal, são meus filhos espirituais. Não vou falar nome aqui para não expor, mas eles são um casal maravilhoso. Mas esse meu filho, apesar dele ter uma perspicácia e uma produtividade acima da média, ele é de fato fora da curva, ele é meio que viseirinha de burro. Às vezes ele empaca em algumas coisas e não adianta. E às vezes ele pede opinião, né? Mas na verdade ele já traz a opinião dele pronta dentro da opinião. E ele vai bater naquilo e vai até dar com os burros na água. Filho desobediente é como uma bomba relógio, autodestrutível e em contagem regressiva. Se continuar assim, vai explodir, vai dar problema, vai causar dano, infelizmente. Né? Precisamos ser mais maleáveis, precisamos ouvir mais, precisamos realmente ceder muitas vezes mais. Né? E principalmente obedecer aos nossos pais. Veja, porque a palavra de Deus diz que honrar pai e mãe é o primeiro mandamento com promessa. Honrar pai e mãe é o primeiro mandamento com promessa. E o que significa isso, honrar pai e mãe? E qual é o benefício desse mandamento? Efésios capítulo 6, verso 1 diz assim: filhos, por favor, obedeçam aos seus pais no Senhor, porque isso é certo a fazer. Isso é o correto, é você obedecer ao pai, não importa se aquilo está contrário ao teu pensamento, mas é teu pai, é tua mãe, já viveu mais do que você, já tem anos na sua frente, já tem experiências acumuladas, já passou pelos mesmos problemas. Deixa de ser topeira, presta atenção, não foi você que pariu seus pais, foram seus pais que pariram você. Então como pode você querer saber mais ou se posicionar de uma maneira arrogante, prepotente, soberba, né? Se considerando ser maior do que aqueles que te criaram. Presta atenção. Muitas vezes os pais corrigem e os filhos não aceitam, eles acham que estão brigando, eles acham que estão chamando atenção, tudo chora. Tem umas criaturas mesmo que a gente chama atenção e fala, mas basta eu endurecer a voz um pouquinho, ela chora, e aquele zoião grande fica lá lacrimejando, e não tem jeito, e não para, porque não quer ser corrigido. Mas o apóstolo Paulo diz que obedecer aos seus pais no Senhor é o certo a se fazer. Honre, portanto, pai e mãe, pois esse é o primeiro mandamento com promessas. Se honrar pai e mãe, tudo lhe irá bem e terá vida longa na terra. Veja, qual é o benefício de se honrar pai e mãe? Qual é o benefício de ser obediente? É que você terá vida longa. E não é difícil você entender o porquê que você terá vida longa se você obedecer a seus pais. Não tem dificuldade. Veja, eu vou pegar por uma perspectiva espiritual, e você encaixa também na sua perspectiva natural. Veja, a gente vem falando desde o início, lá do livro de Provérbios, que quando a Bíblia se refere filho meu, é uma alusão de Deus para os seus filhos, ou seja, a igreja de Jesus. Então, quando a Bíblia diz que nós devemos honrar pai e mãe, a Bíblia está também, né, de uma forma alegórica, dizendo, obedeça a palavra e obedeça ao Espírito. Agora eu te pergunto, se você obedecer a palavra e se você obedecer ao Espírito, você vai estar andando segundo a carne ou segundo o Espírito? Eu sei que é uma pergunta idiota até, mas me responde, por favor. Se você obedece à palavra, que é o Pai, que é a palavra de Deus, que é a palavra do Pai, e obedece ao Espírito, que é o auxiliador, você vai estar andando na carne ou no Espírito? Responde, por favor. No Espírito, disse Débora Cunha. Perfeito. Andando segundo o Espírito, disse também Andresa. A Cris Lourenço também disse que é no Espírito, e é óbvio que é no Espírito. E eu te pergunto, o apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 8, a partir do verso 6, ele diz que se nós andarmos pelo Espírito, ou pelo Espírito fizermos morrer os feitos da carne,
Nós vamos andar pelo Espírito, nós vamos andar para a vida ou para a morte, se nós andarmos no Espírito. Se nós andarmos segundo o Espírito, nós estamos caminhando em direção à vida ou à morte. Segundo o que Paulo disse em Romanos 8,6. Responde para mim. Se nós andarmos segundo o Espírito, nós estamos caminhando em direção à vida ou à morte? Para a vida, disse Natália. Para a vida, disse a Cris. Agora, se eu andar segundo a carne, eu vou andar em direção à vida ou à morte? Se eu andar segundo a carne, eu vou andar para a vida ou para a morte? Demora um pouco, tem um delay, eu vou esperar. Bom, agora a Natália disse para a morte. Andar segundo a carne, para a morte. Agora eu te pergunto, se eu desobedeço a Deus pela palavra e ao Espírito, eu estou andando segundo o Espírito ou segundo a carne? Se eu desobedeço e vou na contramão do que Deus disse, que o Espírito me instrui, eu estou andando no Espírito ou na carne? Vai lá, responde aí. Na carne, disse Débora Cunha. Pois bem, então a Bíblia diz, se eu obedeço pai e mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, eu terei vida longa na terra. Ou seja, eu vou viver em obediência segundo a palavra, segundo o Espírito, e certamente vou caminhar para a vida e paz. Agora, se eu vivo uma vida de desobediência, irmãos, eu estou conscientemente acendendo o estupim da bomba. Vai dar problema. Não é pode não, vai dar. Se você é desobediente a Deus, se você é desobediente ao Espírito, pode esperar. Vai dar problema. Eu vou te dizer uma coisa, não pode dar não, vai dar problema. Agora eu te digo, segundo os pais naturais não é a mesma coisa? É. Porque nenhum pai natural vai te dar um conselho de morte, vai te dar conselho de vida. Aleluia. Então, por essa perspectiva, fica fácil de entender o que ele disse. Que se nós honrarmos pai e mãe, nós teremos vida longa na terra. Então veja o que é que o apóstolo Paulo está falando aqui. Ele está falando para a igreja de Éfeso especificamente, né? Instruindo eles a um comportamento cristão desejável. Existe um comportamento cristão desejável, mínimo. Rapaz, esse cara é crente, pelo mínimo que ele faz, existe um comportamento cristão desejável. E, a partir desse comportamento cristão desejável, nós estabelecemos as regras de boa convivência, de relacionamentos. Regras de relacionamentos. Amai-vos uns aos outros. Servi uns aos outros. Suportai-vos uns aos outros. Então o apóstolo Paulo ele vai ensinar tudo isso aqui. Ele diz agora, se vocês se mordem e se devoram, pelo amor de Deus, vocês são pior do que cachorro do mato. O apóstolo Paulo fala isso, né? Lá em Gálatas, capítulo de número 6, verso 15. Então veja, ele nos instrui a esse comportamento desejável, a estabelecer essas regras de convivência no nosso seio, no nosso núcleo, né? De convivência, começando pela família. Ele começa falando, mulheres, sede submissa ao vosso próprio marido como ao Senhor. Maridos, amai as vossas esposas. Filhos, obedeçam aos pais. Depois ele vai dizer, patrão, trate bem seu empregado. Empregado, se submeta ao seu patrão. Mas ele começa em casa. Ele começa na regra familiar doméstica. Ele começa sobre um comportamento cristão desejável dentro de casa. Dentro de casa. Então veja, eu nasci de novo. E o que aconteceu no novo nascimento? O meu espírito foi recriado por Deus. A mudança que eu tive, ela não foi do lado de fora, ela foi por dentro primeiro. Então foi o meu espírito que recebeu poder para ser feito filho de Deus. Então por dentro eu já sou filho, por dentro houve uma transformação, por dentro houve uma mudança. Agora, essa mudança interna, ela deve aos poucos, irmãos, ganhar contornos externos e manifestar-se de uma forma visível para que o mundo possa ver em nós a face do verdadeiro evangelho. Veja, esse poder que me afetou por dentro, aos poucos ele deve começar a ganhar contornos externos
para que o mundo lá fora possa ver em nós a face do Evangelho de Cristo. Rapaz, como essa pessoa tem mudado, isso é o Evangelho, isso é o poder de Deus. Só pode ser Deus. Agora, se quem está lá fora não vê essa mudança em mim, as pessoas vão dizer, peraí, cara, que crente tu é esse? Que crente tu é agora? Se tu não mudou nada, tu continua a mesma carniça que tu era. Veja, tu veste do mesmo jeito, tu anda do mesmo jeito, tu fala das mesmas coisas. Que mudança que houve, né? Aí não teve. Aí o que é que acontece? Você, para não ficar sem graça, o que é que você faz? Bom, eu nasci de novo, isso eu sei, mas não estou tendo mudança. Mas aí, para que as pessoas não vejam que eu não tenha, eu finjo uma mudança. Então eu chego no meu trabalho e digo, olha, agora eu sou crente, tá? Já não falo mais palavrões, já não me irrito com ninguém, já não reclamo, né? Aí você sai do trabalho e vai para a igreja. Aí diz, rapaz, ninguém pode saber que eu não sou tão espiritual assim, né? Aí você chega na igreja e diz, a paz do Senhor, irmão, muda até a voz, a paz do Senhor. A paz do Senhor. Mas aí, você chega em casa e em casa você é a mesma carniça que você era. Não obedece seu pai, não obedece sua mãe, vive em pé de guerra com seus irmãos, numa cachorrada, marido com mulher, mulher com marido, bate no menino, joga o menino na parede, parece uma lagartixa. Em casa é uma desgraça. Agora eu te pergunto, quem é você de fato? Quem é você de fato? Quem é você? Né? Porque se a transformação causada pelo novo nascimento não é demonstrada por fora, na sua primeira esfera de relacionamentos, ou seja, na família, tudo que mostramos do Evangelho aos demais pode ser caracterizado como hipocrisia. Pronto, eu vou dizer isso pausadamente. Vou falar isso pausadamente. Se a mudança causada pelo novo nascimento, de forma interior, ela não é demonstrada do lado de fora, na sua primeira esfera de relacionamento, ou seja, a família, quem está mais perto de você, se a sua família não viu mudança, a mudança que você está demonstrando no trabalho, a mudança que você demonstra na igreja, a mudança que você demonstra em qualquer outro lugar, pode ser caracterizada como hipocrisia. E é aí que nasce religião. Pessoas que lavam só o lado externo do copo. Não importa o quão podres estão por dentro, eles lavam por fora. Jesus disse, vocês são sepulcros caiados. Vocês são como túmulos. Todos os anos limpam por fora. Pinta, bota flores, mas por dentro é osso e podridão. Então comece com: maridos, amem suas esposas. Comecem com esposas, sejam submissas aos vossos maridos. Comecem por filhos, sejam obedientes aos seus pais. Pais, não irritem seus filhos. E aí depois que você começar a ajustar essa esfera de relacionamento, aí você parte para a próxima. Porque a primeira é a mais importante. É a base de todas as coisas. Aleluia. Deu para entender isso? Então, infelizmente, é esse tipo de comportamento que gera religião. Eu não tive mudança dentro de casa, mas não posso permitir que as pessoas não vejam fora que eu não mudei. Então eu mudo por fora, só fora de casa, mas continuo a mesma carniça vivendo nas minhas esferas de intimidade. E aí gera o quê? Religião. É isso que cria religião. E a religião afasta as pessoas de Deus. Por quê? Porque mais cedo ou mais tarde a máscara cai. Aí ele diz, eu não sei por que minha família não se converte. Tem uma história que eu gosto de contar que é bem interessante. Da irmã de oração da igreja. Não tem sempre as irmãs de oração da igreja? Tem. A irmã tem 30 anos de ministério de intercessão. Nunca perdeu uma guerra, uma batalha no espírito. De cocó. Só no. Aleluia. Aí ela foi fazer um gabinete com o pastor. Disse, pastor,
20 anos orando pro meu marido. O pé inchado não larga a cachaça. Não sei o que faço mais, já orei tanto. Mas aquele pé inchado só vive no boteco bebendo. E não é por falta de oração não, porque eu orei pelo marido da irmã fulana. E o marido da irmã fulana se converteu. Eu orei pelo marido da irmã Beltrana e o marido da irmã Beltrana se converteu. O marido da irmã Cicrana também se converteu porque eu orei. Só o meu que não se converte. Por quê, pastor? Ele disse, porque nenhum dos outros lá era casado com a senhora. Né? Se fosse, não tinha se convertido também não. Porque a senhora finge secreto é lá fora, é orando, né? Mas dentro de casa, larga a casa de qualquer jeito, né? Deixa de fazer as coisas bem feitas dentro de casa para ficar o dia inteiro dentro da igreja socado orando, né? Não arruma as roupas do seu marido, não cuida das coisas dele, né? É por isso aí. É por isso que ele não se converte. No dia que você mudar o seu comportamento dentro de casa, aí ele vai ver Cristo. No céu não, na sua cara, não é? Essa é que é a grande questão. Ou esse é o grande dilema dos crentes. É que a gente precisa entender que a primeira mudança ela tem que ocorrer na primeira esfera de relacionamento. Primeira mudança de comportamento tem que ser eu para comigo mesmo. Não adianta você querer mostrar para os outros que você mudou quando você sabe que você não mudou consigo mesmo. Essa é a primeira. O resto é fingimento de se passar disso. Primeiro, esteja consciente com você e seja autêntico. Seja autêntico. Primeiro é com você, depois com as pessoas que estão ao seu redor. Se é casado, é o esposo e a esposa. São os filhos. Aleluia. Então, não adianta você fingir que ser uma pessoa que você não é. Você precisa ser autêntico, né? Se o poder do Espírito afetou o teu espírito, a primeira mudança de relacionamento externo que precisa ocorrer é dentro da tua casa. É com a tua primeira esfera de relacionamento, é com a tua esposa, com o teu marido. Porque se você está mudado na igreja, se você está mudado no trabalho, mas não está mudado dentro de casa, é hipocrisia. O que você está vivendo lá fora é hipocrisia. E você vai enganar quem? Você quer mesmo que quando Jesus olha para você e diz, lá vem o sepulcro caiado? É melhor a gente ser honesto. É melhor a gente ser sincero com a gente. Olha, eu não estou conseguindo mudança não. Até porque, se a gente é sincero, certamente Deus vai levantar alguém para nos ajudar, para nos dar uma mão e dizer, vem cá, eu vou te levantar, vem. Vamos junto. E a gente ir largando a cachorrada, né? A gente vai largando a cachorrada aos poucos mesmo. Vai largando. Paulo diz que é como trocar de roupa. Você tira uma peça, pega outra, tira uma peça, pega outra, tira uma peça, pega outra. Né? Não vai ser tudo num dia só não, da noite para um dia não. Mas também não precisa ficar fingindo. Né? Criando cena. Não pode, não precisa. Não precisa. Provérbios capítulo 13, verso 1. Fica muito claro quando a Bíblia diz que o filho sábio aceita a disciplina do pai. Mas o zombador se recusa a ouvir a repreensão. É como a bomba relógio, mais cedo ou mais tarde vai dar problema, vai explodir, meu filho. Vai trazer dano. Então veja, observe como um crente trata seus pais e você terá parâmetro suficiente para dizer se ele é carnal ou espiritual. Ah, aquele irmão é muito espiritual, eu vejo ele orando. Aquele irmão é muito espiritual, eu vejo ele jejuando. Ah, aquele irmão é muito espiritual, não sai da igreja. Vai olhar como ele trata os pais deles, aí você vai ter um parâmetro real de que se ele é um crente espiritual ou se ele é um crente carnal. Vai olhar como é que ele trata a esposa, vai olhar como é que ele trata os filhos. Aí você vai poder dizer com clareza, esse homem é espiritual. Esse é espiritual. É como você trata seus pais primeiro. É assim que a gente demonstra. Né? É assim que a gente demonstra. Provérbios 13, 2 diz: com palavras sábias consegue-se uma boa refeição, mas os desleais têm fome de violência. Veja, muitas pessoas querem ganhar na porrada. Muita gente quer ganhar as coisas no grito. Quer ser na força, quer ser na pancada. Tudo é gritar, tudo é ofender, tudo é se levantar a voz. Mas eu costumo dizer o seguinte, que é melhor um péssimo acordo do que uma boa briga. É melhor um mau acordo do que uma boa briga. O apóstolo Paulo diz, ei, só o fato de ter discordância entre vocês crentes já é uma completa derrota.
Já é completa derrota ter discordância. Ainda mais eu ficar brigando com o outro na cachorrada, como eu já falei aqui. Ao ponto de ter crente que leva outro crente ao julgamento, ao juiz. Paulo diz, isso é uma completa vergonha. Será que não tem entre vocês alguém maduro o suficiente para dirimir isso aí? Então, ó, palavras sábias, diálogo sempre vai ser a melhor escolha. De que uma briga, de que uma confusão, de que uma contenda, de que um processo jurídico. Entra no diálogo, conversa. Na força não se resolve nada. É melhor um mau acordo de que uma boa briga. Vai por mim. Provérbios 13:3 diz assim: quem controla a língua terá vida longa. Quem fala demais, eu poderia dizer, dá bom dia a cavalo, mas não é isso que está aqui. Acaba se arruinando. Mas podia bem ser, quem conversa demais dá bom dia a cavalo. Quem é língua solta fala bobagem mais cedo ou mais tarde. Quem tem a língua solta vai acabar falando coisa que não deve. Quem é língua solta, fofoqueiro, conversador, fala muito, vai trazer problema para si mesmo. Você pode ter certeza disso. Então controle as suas palavras e você será capaz de controlar até mesmo uma cidade. Se você for capaz de controlar o seu ímpeto no falar, você será capaz de dirigir, de governar, de estabelecer uma grande cidade, um grande reinado sobre a tua vida. Provérbios 13:4 diz assim: o preguiçoso muito quer e nada alcança, mas os que trabalham com dedicação prosperam. Show preguiça! Show preguiça! Sai pra lá! Sai pra lá, urubu! Tem gente que é preguiçoso, irmão, até no falar, até no pensar. Pense num caba preguiçoso, né? A preguiça é a mãe da morte. Pensa na coisa terrível. Tem gente que é preguiçoso para tudo. Eu outro dia vi uma coisa que eu fiquei absurdado. Eu não sei se vocês já vivenciaram isso, já viram alguém falando isso e acreditam que isso é possível, né? Alguém disse assim, pastor, eu não arrumo a minha cama não quando a gente levanta. Eu digo, por quê? Porque a gente vai desarrumar de novo. Eu digo, eu não estou acreditando nessa criatura não. Não, porque a gente já acordou tarde e ia dormir depois, e aí já estava mesmo, a gente ia bagunçar de novo, para que arrumasse já ia bagunçar. Pensa na preguiça. Monstra. Pensa na preguiça. A criatura não arruma a cama porque pensa no seguinte, não vou bagunçar de novo. Aí você vai o dia inteiro dar aquele ninho de guache. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu me lembro muito bem da minha mãezinha, Dona Sinésia, que nos assiste aí todos os dias. Criança não gosta de tomar banho, ainda mais quando está na idade do porquinho, né? Criança que está na idade do porquinho, não toma banho, não escova o dente, pintia a cabeça, faz nada, não gosta. Eu tenho aqui na idade do porquinho. Mas uma coisa era certa, às vezes eu dava o tumé e não tomava banho não vou mentir. Mas eu estava deitado e minha mãe chegava rapidinho e dizia, aí meu filho, vai lavar os pés. Eu digo, mãe, já é tarde, vá lavar os pés pelo menos. Vai lavar os pés. Eu digo, mas não é possível, Mãe, já estou deitado, vá lavar os pés, deixe de ser preguiçoso. Eu digo, mãe, mas ela não tem mãe nem mais nem menos. E por que tem que lavar os benditos pés? Ela diz, porque vai que você adoece de noite, precisa ir para o médico. Como é que você vai com esses pés sujos? Eu posso ouvir o timbre da voz dela me falando isso. Agora veja, o preguiçoso é esse bicho nojento que pensa assim, eu pra que vou arrumar a cama se eu vou desarrumar de novo? Agora tu pensa se essa moda pega. E depois que ele for no banheiro, ele pensa, pra que limpar se eu vou sujar de novo? Pensa numa catinga monstra. Assim como o banheiro, lá a cama também fede. Se você não sacode ela, se você não oxigena as suas cobertas, os seus cobertores. Presta atenção, Zé Preguiça. Show, preguiça! Dedicação e diligência levam as pessoas à prosperidade. Uma pessoa dedicada dentro da sua casa, uma pessoa diligente dentro da sua casa, com certeza ela tem muito mais probabilidade de prosperar fora, em qualquer outro lugar. Não adianta você dizer para mim que em casa você não faz, mas no resto do lugar você faz. Deixa eu te dizer, é mentira. Conversa fiada. Conversa fiada. Se tu não cuida bem da tua cama, não vai cuidar bem do meu negócio. Pode ter certeza, você não trabalha comigo. Show, preguiça, sai pra lá. Sai pra lá, urubu. Provérbios 13:5 diz assim: o justo odeia mentiras, o perverso causa vergonha e desonra.
Quando você anda na justiça de Deus, quando você anda segundo o padrão bíblico, quando você anda com base em uma vida justa e piedosa, irmãos, a mentira, ela causa incômodo em nós. Por menor que seja. Mas causa mesmo, sabe? Por menor que seja. Eu vou te dizer, às vezes você pode até estar pensando assim, ah não, mas é uma mentirinha boba, não existe. Para quem está andando sobre princípios bíblicos, firmados em justiça e equidade, qualquer mentira se torna inconveniente para você. Você não vai se suportar falar mentira. Jamais. Com certeza não. Então, ah, mas pastor, é porque a gente fica com vergonha. A pessoa diz para mim, tu gostou, ficou bom. Eu não gostei, pastor, mas eu vou dizer que ficou ruim. Eu vou dizer que ficou ruim? Não, eu vou dizer que ficou bom. Mas tu tá mentindo, criatura. É melhor se ela te perguntou, ela quer ouvir tua opinião. Aí tu... Não, pastor, mas vai ofender. Não, se ela perguntou, porque ela não vai se ofender com a tua resposta, é lógico. Não gostou? Diz, não, minha filha, eu não gostei. Não ficou legal com você, não. Sabe, tem umas mulheres, e nada contra isso, tá bom? Nada contra. Mas elas estão um pouquinho só acima do peso. Só um pouquinho acima do peso, né? Não estão gordas, não. Mulheres não engordam, elas ficam um pouquinho só acima do peso. Mas não abre a cabeça pro desconfiômetro. E aí, querem vestir roupas coladas. E fica parecendo uma linguiça de gomo. Pensa na coisa horrorosa. Aí você vai dizer que tá bonito? Não posso, irmão. Isso é mentira. Isso é um absurdo. Eu não vou falar, não. Tá bonito? Tá, não. Tá parecendo uma linguiça Maria Rosa de gomo. É feio. Pastor, mas eu não tenho coragem de falar isso, não. É melhor 5 minutos de cara vermelha do que o resto da vida de sorriso amarelo. Quer saber? É melhor 5 minutos de cara vermelha do que o resto da vida de sorriso amarelo. Falo a verdade. Com amor, com carinho, com bom senso, com a palavra certa, temperada com sal, mas jamais mentira descabida. Beijo pra você. Chegamos no final de mais uma live exclusiva do estudo do livro de Provérbios e hoje entramos no capítulo 13. Lembrando a você que hoje à noite não tem live às 23 horas. Nós estamos preparando todo o conteúdo para o nosso curso de liderança e sucesso que começa na próxima segunda-feira. Você, meu convidado especial, não se inscreveu ainda? Pelo amor de Deus, tá esperando o quê? Já são 2.000 inscritos. 2.000 inscritos. Entramos hoje no grupo 10. Grupo 10, cada grupo tem em média 250 pessoas. Grupo 10, nós vamos avançar, nós vamos crescer. E eu vou te dizer uma coisa, você vai ser ricamente abençoado. Eu estou com muita expectativa. Eu queria que esse negócio começasse hoje, porque ó, eu já estudei, eu já me enchi, eu já preparei o conteúdo. Estou com muito desejo de mudar, transformar a sua vida. Eu posso te dizer uma coisa, nós começaremos dizendo assim, não existe sucesso sem liderança. Não existe sucesso sem liderança. E eu vou dizer, ah, pastor, então eu nunca vou ser feliz, porque eu não nasci para ser líder. Bom, aí cabe a mim. Você é líder e eu vou te provar isso. Tá duvidando? Ah, pois se inscreva agora. Entra aí no meu perfil. Entra agora no meu perfil. Vai no link na bio e se inscreva gratuitamente. É grátis, de graça. Um conteúdo exclusivo para você. E você vai, com certeza, pensar como líder, agir como líder e colher resultados de um grande líder de sucesso que você é. Beijo, tchau!